Ou vontade de peidar meu pai. O que que eu faço agora? Eu sabia que aquele ovo ia me fazer mal. Ei, acabou Oi. a bebida. Pega lá mais pra Acabou? nós. É. Vai lá pegar mais lá. Acabou mesmo. Eu vou lá buscar. Você espera aí, tá? vai. Aguarda aí. Eu trouxe logo, foi, doido. Oxi. Que caatinga é essa daqui? Morreu algum bicho por aqui, foi? Ah, Maria, que caatinga. Foi tu? Foi sim? Eu não. Ah, Maria, se foi tu, minha filha, pode se cuidar, viu? Não foi eu não, Pode se rapaz. tratar. Pedro, isso aqui se pega no serve, se pega no pulmão, adoece. Tu é doido. Ah, dá pra mim não. Eu pego a bebida de ninguém. Tu é doido, é?